Terceiro passo, para que nós possamos definir aí boas metas para KPIs, fazer a análise dos dados que eu coletei. Eu fiz o plano de coleta de dados, fiz o meu registro e agora eu preciso analisar esses dados antes de definir as metas. Qual é a primeira análise que nós fazemos quando nós olhamos esses dados coletados? A primeira análise que nós precisamos fazer é a análise que nós chamamos de estabilidade. Então, vamos dar o exemplo aqui daquela coleta de dados em relação aos 15 eventos de setup que nós planejamos dentro do KPI de progresso, tempo de setup. Então, vamos olhar a estabilidade. Eu posso olhar a estabilidade através de um gráfico simples de série temporal que a gente chama, né? Ou seja, a variabilidade daquele dado, que no caso é tempo de setup em minutos, ao longo dos 15 eventos. Então eu posso analisar e tentar perceber se o comportamento dos dados eles são estáveis, ou posso também fazer uma carta de controle de valores individuais. A diferença do time series e de uma carta de valores individuais é que na carta eu já tenho os limites de controle, tanto o limite de controle superior como o limite de controle inferior. Lembrando que limite de controle não é igual à especificação. Nós temos um conteúdo específico em relação a cartas de controle muito interessante que você pode aí assistir para que você fique mais seguro em relação a esse tipo de ferramenta. Mas uma vez que eu quero analisar a estabilidade, que é o primeiro pré-requisito estatístico, sem estabilidade eu não consigo definir, eu não consigo definir a minha meta e nem fazer melhoria. Então, uma vez que eu tenho aqui um gráfico de time series e preferencialmente um gráfico de valores individuais, uma cartinha de controle de valores individuais, eu posso chegar a uma conclusão que, uma vez que os dados eles se comportam, eles se distribuem dentro dos limites de controle, o processo está estável. Então, a primeira análise de dado foi concluída. A segunda análise de dado, ainda no terceiro passo, é a análise de normalidade. Uma vez que os dados se comportam de forma estável, dentro dos limites de controle, eu preciso saber se os dados têm aí e seguem uma distribuição normal. Então você pode fazer isso de diversas formas. Lá no Minitab a gente tem aí uma ferramenta que avalia a distribuição desses dados ao longo dessa linha vermelha de ajuste. Quanto mais esses dados se aproximarem da linha vermelha, mais normal é o processo. Aqui no caso a gente sempre analisa esse valor de probabilidade, que é o chamado p-value. Quando esse valor de probabilidade ele é maior do que 0,05, que é uma estatística chamada nível de significância alfa, esses dados seguem uma distribuição normal. Se esse valor P for menor do que 0,05, ele tem um comportamento não normal, e aí eu tenho que ter alguns cuidados para lidar com esses dados. No caso aqui, eu sei que tem normalidade, ele segue uma distribuição normal. Eu posso também, se eu não tiver aí alguns conhecimentos básicos de estatística, eu posso fazer uma distribuição, posso fazer um histograma, e aqui tem mais ou menos um jeitão de normal, né? Uma distribuição normal. Aqui é um histograma, aqui é uma distribuição de densidade, onde a gente vê aqui uma frequência maior nos dados de tendência central e um pouco menos de frequência, pode ver que as barrinhas são menores, mas nas caudas da distribuição. Então, basicamente tem poucos dados, né? Aproximadamente 15 dados, mas a gente vê que tem uma distribuição aí em forma de sino ou distribuição normal. Então, essa é uma segunda análise em relação aos dados. Analisamos a primeira, que é a estabilidade, a segunda, a normalidade. A terceira, a gente vai analisar então o que na análise de dados? A variabilidade do tempo de setup ao longo do tempo. E uma ferramenta muito importante, muito interessante é o Boxplot, onde a gente vai entender aí um pouquinho a técnica dos quartis. Quando você faz a distribuição desses dados, você vai ver uma figura como essa.
E o que é o box plot ou essa técnica de quartis? Como você sabe, nós levantamos 15 dados em relação ao tempo de setup. O que o box plot faz? Ele ordena esses 15 dados de modo crescente e divide essa série de dados em 4. Portanto, nós temos aí 4 quartis. E a partir dessa divisão, dessa sequência de dados de forma crescente, você pode então definir aí os 4 quartis. Então, perceba que você tem sempre nessa distribuição crescente de dados um limite inferior, que seria o mínimo valor da série, o máximo valor da série ou limite superior. Tem o que a gente chama aqui de primeiro quartil, tem o segundo quartil ou a mediana e o terceiro quartil. Então, está aqui a representação do que significa aí esse box plot. E pode ser que ocorra em algum momento algumas estrelinhas extrapolando o limite superior ou extrapolando o limite inferior, que a gente chama de outliers. Essa linha ou esse bigode, entre aspas, dessa caixa, que é o box plot, nós chamamos de whiskers. São essa linha que liga o primeiro ou o terceiro quartil ao limite superior, ou seja, o valor do dado maior ou o valor do dado menor. Sabendo disso, vamos analisar qual seria o box plot. Então, só voltando um pouquinho, então está aqui nessa primeira figura que essa caixa de dados, também chamada de box plot, nada mais é do que uma distribuição normal dos dados, onde eu tenho uma tendência central de ter mais dados em relação aqui ao segundo quartil, à mediana, e tendendo para os limites superior e inferior, eu tenho aqui a região da cauda. Então, é como fosse essa distribuição normal invertida. Vamos ver então como fica a nossa distribuição dos 15 dados de tempo médio de setup. Então está aqui, pessoal. Eu tenho dentro daqueles 15 dados um valor superior de 57,84 minutos, um valor inferior de 33,82, o primeiro quartil é 38,69, a mediana é 42,12 e o terceiro quartil é 46,99 minutos. Perceba que eu tenho um outlier aqui, um tempo extremamente fora dessa série, no caso aqui tendendo para menor. Então, esse outlier pode ser uma causa especial, extremamente boa nesse caso, uma vez que quanto menor o setup, melhor, mas eu não considero. Portanto, esse tipo de ferramenta é a ferramenta na qual você vai utilizar, uma vez que você tenha conhecimento, para definir a sua meta. Nesse caso de distribuição, qual é a meta escolhida? Nós vamos ver isso então no quarto passo, porque o terceiro é a gente realmente conhecer a variabilidade dos dados através dessa ferramenta chamada box plot.